Boa noite, pessoal. Tudo bem? A gente testei esse formato, eu acho que ficou melhor, né? Vocês falam se ficou melhor mesmo, mas eu achei que ficou bom, né? Então vou continuar gravando desse modo. A hortifruticultura, né? Lógico, aparentemente vocês sabem o que é uma fruta, uma hortaliça, um legume, né? Entretanto, a gente vai estudar, né, separadamente a fruticultura, né, a olericultura, né, o que é uma raiz, né? Então, a gente vai estar vendo direitinho, porque quando a gente vai fazer um relatório técnico, a gente não pode ter dúvidas, né? Se eu chegar aqui para vocês e perguntar, gente, mas o tomate é uma fruta, né? A cenoura é um legume, a batata é um legume, e o pepino, o que é, né? Uma hortaliça, é um legume, né? A cebola, né? O que é a cebola, né? Então, se a gente perguntar mesmo, a pessoa não sabe o que é, né? Então, a gente vai estar estudando, né, cada, cada área, né, da fitotecnia, né, para que quando a gente for fazer um relatório, a gente, né, assim, quando for ter notícias, essas coisas, você pode estar usando o conceito popular, né, vamos dizer assim. Entretanto, quando é um relatório técnico, você não pode ter erro, né, tem que ser uma coisa mais acertada. Então, é essencial que com o profissional do agronegócio, né, não tenha dúvidas do que é uma fruta, né, do que é uma hortaliça, um legume, né, não pode ter dúvidas. Né. Você acha que toda vez que você for fazer, você tem que consultar a internet para descobrir. Na internet é muito confuso, porque eles usam muito conceito popular. Né, e conceito popular, às vezes, é muito genérico. Mas a gente vai estar estudando cada um desses. Eu tenho certeza que no final de fruticultura, pelo menos dos alimentos que você consome, você vai conseguir classificar eles, né? Sem alguma dúvida. Né? Então, por que nós vamos estudar a hortifruticultura? Né? Qual é a importância disso? Bom, ela usa uma intensa mão de obra. Né? Se você está cultivando aí uma horta ou um pomar, né? Se você não for lá todos os dias olhar, né? Ver o desenvolvimento, ver se está faltando água, se está doente, se tem inseto, né? É uma mão de obra muito intensiva, né? Não é tipo um, um plantio, né, que exige pouca mão de obra. Exige muita mão de obra para manejo, para colheita, beneficiamento. Né? Tudo é feito praticamente manualmente, né? A proteção, né, dos legumes, das frutas. E é uma cultura, né, que exige uma área pequena, né, e dá um rendimento superior, né, a plantio de grãos, por exemplo. Então ela é indicada para pequenas propriedades. Né. E possibilita, né, você estar no cultivar, né, e também processar, né, você embalar, né, em pequenas quantidades, né, fazer uma agroindústria, fazer suco, geleias, doces, né, para fazer uma venda mais processada, né, e gerar uma melhor renda. Né, possibilita aí, tanto de pequeno como de grande porte, né, uma agroindústria. Ela contribui também para diminuir as importações, né, tanto regional como a nível nacional. Né. Às vezes, né, um país que importa muito, ele é muito dependente. Né, isso para o Brasil, por exemplo, importar muito, né, alimento não faz sentido, né, se é um país que consegue produzir, né, mas entretanto a gente importa muito, né, esses alimentos. Né. Até alface a gente até alface a gente importa, né, é impressionante, né, mas tem gente que tem variedades que não tem aqui, então essas importações, tipo, você fala alface, mas é de uma variedade que não se produz aqui, né? Aparentemente é um outro produto, né? Mas a gente temos várias variedades, né, que atende de modo geral. Né? Umas mais modernas e outras mais antigas que estão caindo em desuso. Né? Divisas com exportações. O Brasil também exporta, né, muita fruta, muita hortifruti, né?
muito legume, né? Principalmente para os países aqui da América do Sul, né? Então isso gera muitas divisas, né? A gente consegue, né, vamos dizer assim, ter um bom relacionamento com os outros países, né? Talvez a importância mais, assim, é porque é um alimento, né, gente? É um alimento. Ele é indispensável, ele é fonte de vitaminas, fibras, açúcares, né? Ácidos, né? Que é importante para o nosso organismo, para um bom desenvolvimento, né? Para a gente crescer e desenvolver, né? O ser humano é preciso comer frutas, verduras e legumes, né? E também tem outros importantes, né? Matéria-prima para uma série de indústrias, né? Ele também é medicinal, né? Ele gera remédios, né? Bom, isso aí, se a gente for falar de importância, né, das hortifruti é muito grande, né? Tem cultural também, né? Está relacionado, né, em algum momento o amendoim, por exemplo, né? Parece que é um grão, mas ele entra dentro da horticultura, né? Nas festas juninas, né? Tem N coisas. E da onde que vieram? Elas vieram essencialmente da domesticação de plantas. Eles eram selvagens, né? Silvestres, né? E passaram a ser domesticadas. Foi um processo simbiótico, né, entre humanos e plantas. O homem, à medida que ia migrando para outras regiões, ia levando as plantas e essas plantas iam se adaptando a essas novas regiões. Né? Com isso, como houve essa seleção, né, pelo homem, essa seleção artificial, né, houve modificações genéticas, né, na planta, porque plantas mais doentes ele largar plantas mais sadias, ele iam selecionando frutos maiores, ele ia selecionando frutos mais vermelhos, mais amarelos, folhas mais largas, né? Raízes mais profundas. Então, com isso, há uma modificação genética, né? E a modificação morfológica, né? Da aparência do produto, né? Do hortifruti, né? Porque houve um processo, vamos dizer, evolutivo, né? Onde houve uma seleção e as plantas que agradavam a humanidade, né, eram selecionadas. E, com isso, houve esse processo, né, evolutivo. E essa domesticação é baseada na teoria da agricultura de subsistência, né, que o homem ele era coletor inicialmente, depois ele começou a cultivar próximos às suas comunidades, né, onde ele não precisaria mais se deslocar grandes distâncias para coletar alimentos. Então, essa domesticação é baseada na agricultura de subsistência, né, dos nossos ancestrais. Né? Se a gente pensar que existem, né, mais de 200 mil espécies de plantas no planeta e a gente consome pouco mais de 100 espécies, né, é muito pouco. Né? A gente precisa de poucas plantas, né? Foram poucas plantas domesticadas. Parece que é muito, né? Mas se a gente pensar, tipo, banana, né? Tem banana prata, banana nanica, banana ouro, né? Mas tudo é banana, né? Uma espécie só, né? Se você for pensar em abacaxi, tem pérola, tem smoothie, tem pingo de ouro, tem o jupi, tem vários abacaxis, né? Mas tudo uma espécie só. Então a gente tem muita diversidade, né? Entretanto, as espécies domesticadas elas são poucas comparadas, né, com a gama de silvestre que a gente tem. Né? A gente tem muito aqui, né, que não é domesticado ainda. Né? O piqui, né? Tem várias hortaliças aí que o pessoal consome no brejo, né? Que ainda não é domesticada ainda. Né? Tem a vereda, né, que a gente consome, não é domesticada ainda. Tem várias. Tem a pimenta de macaco, tem várias, não vou estar falando aqui, mas existem muitas plantas silvestres que a gente consome, mas ainda não são domesticadas. Né? Então isso soma nossos alimentos, às vezes não são domesticados. Então, da onde vier? Né? Vamos dar alguns exemplos, né? A gente não vai conseguir falar de todos, né? Mas sempre a gente vai trazendo os exemplos para estar melhorando, né, o conhecimento.
A abóbora, né, ou a moranga, né, por exemplo, é brasileira, né? A cur, curcubita, né? Curcubita moschata e a curcubita máxima, né? A curcubita moschata é esse pescoço de ganso, né? E a máxima é essas, o pessoal costuma chamar de moranga, né? Elas foram domesticadas por tribos, né, brasileiras, né? O girimum, por exemplo, é uma palavra, né, que vem indígena, né? Quer dizer tanto a abóbora como a moranga, né, chama-se girimum, né? Sendo que, vamos dizer assim, que essas abóboras, né, passaram por várias modificações, né? Ela não era assim, né, essas cores, né? Por o homem que foi selecionando e cruzando, né, que hoje tem as abóboras mais coloridas. A cabotiá, por exemplo, ela não é, ela é uma, entretanto, ela não do Brasil, né? Ela é japonesa, né? O pessoal tem, às vezes confunde, né, com a moranga. A cebola, né? A Allium cepa, ou a cebolinha Allium schoenoplacium. Ela vem lá na Ásia Central, né? A cebola é muito comum, né? Hoje ela é adaptada ao Brasil. A gente consegue produzir até no Tocantins. No Tocantins produzia muita cebola, né? De uns tempos para cá que houve uma diminuição na região ali de Formoso do Araguaia, né? Região sul do Tocantins produzia muita cebola. Não era essa cebola grande, né? Essa com a cabeça grande. Era uma cebola menor, né? Com a cabeça menor. Entretanto, era uma cebola fresca, né? Que você poderia comprar ali no mercado, na horta, né? Na feira, né? Uma cebola fresca, né? Colhida, né? Na hora você comia até as folhas, né? E a cebolinha é fresca, né? Você está colhendo. Mas a cebola foi uma cultura que regrediu, né? Do Tocantins, né? Antes era mais cultivada, né? Era muito mais presente nas nossas hortas, né? O abacaxi, né? O abacaxi também é brasileiro, ele foi domesticado ali pelas tribos tupi, né? Tupi-guaranis, ali do Paraguai, do Brasil, né? E ela ganhou o mundo, né? Foi levada para a Oceania, né? E hoje são grandes produtores lá nas regiões mais tropicais, né? E ela veio do Brasil, né? O Brasil é um grande produtor e exportador de abacaxi, né? Sendo que o centro de origem é o Brasil, né? O nosso orgulho, né? O ananás comuscos, né? Então, gente, não dá para a gente explicar todas as hortifrutas. É mais para estimular para vocês pensarem, né? Da onde que os legumes vêm, da onde que as frutas vêm, né? Quando a gente tem uma ideia da sua origem, a gente sabe se ela precisa de um frio, né? Se ela veio de uma região quente, se ela veio de uma região seca, se ela veio de uma região de altitude, né? Aqui temos alguns, né, exemplos, tipo o tomate, né, que é aqui das Américas, né, em regiões mais de altitude. Nós temos as pimentas, né, que também é das Américas, né. Nós temos aí a cebola, né, a berinjela, que veio ali próximo da Índia, né. Nós temos a beterraba, que é da Europa, né. Nós temos aí o repolho, que é lá da Europa, né. Bom, isso aqui é mais para a gente estar falando e estimulando vocês a descobrir aí o centro de origem dos alimentos que vocês consomem, né. Tem alguns alimentos, né, que a gente consome dia a dia, a gente nem sabe, né, de onde que ele veio, né. A melancia mesmo, ele veio da África, né. O caqui lá do Japão, né, a maçã da Europa. O morango foi muito cultivado ali no Chile, na Argentina, né. Lá o morango, ele não é esse morango vermelho, né? O morango tradicional lá é o morango branco, né? Depois, com uma série de melhoramento, que foi apareceu o morango vermelho. A sua origem é ali no Chile, na Argentina, mas era o morango branco antes, né? Hoje que ele é vermelho. O próprio melão, né? Ele era verde, né? No Brasil, que
se selecionou o melão amarelo, né? O Brasil que foi o precursor aí do melão amarelo. O primeiro melão amarelo foi o CAC, né? Mas, então a seleção natural, gente, ele é presente, né? A seleção natural, né? Toda vez que você cultiva, ela atua, né? E as plantas que mais produzem, né? Elas vão se melhor se adaptando. Entretanto, a gente tem a seleção artificial, né? Que é feita pelo homem, né? A seleção artificial, ela vai selecionar o produto que a gente está interessado, né? Se é uma fruta maior, se é uma folha de alface maior, se é de uma raiz mais profunda, de uma beterraba mais profunda, né? Se é de um morango vermelho, né? Se é de uma maçã mais suculenta. Então, a seleção artificial, ela vamos dizer assim, ela seleciona, né, o que o homem tem mais de interesse, né, na seleção artificial. A seleção natural, ela sempre atua, né, porque plantas menos adaptadas, elas não sobrevivem, né. O homem, às vezes, tem que fazer o ambiente, né, porque senão a seleção natural atua, né, e não consegue produzir, né. Por isso que existem também os ambientes artificiais, né, para que a seleção natural não possa agir, né, e a produção de alimentos. A gente vai estar estudando melhor, não sobre seleção, né, mas sobre as produções protegidas, né, e cada particularidade, né, de algumas variedades, de algumas espécies. Então, gente, é isso. Tem um material escrito compartilhado com vocês, né, vocês podem estar lendo e tendo um melhor entendimento, né, que quando faz a leitura, né, há uma sedimentação, consolidação, né, do conhecimento. Não deixem de ler. Ok? Então é isso aí e até a próxima.